Querida igreja, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada família aqui representada. Amém. Nós vamos abrir a palavra de Deus, num texto do Antigo Testamento hoje, no segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículos 1 a 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 3. Está escrito assim na palavra do nosso Senhor, registrada e mantida pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos lê-la hoje, tantos séculos depois. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar. Ele reinou 40 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Zíbia e era de Berseba. Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Apenas os lugares altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nesses altos. Meus irmãos, como a gente sempre faz, nós lemos o texto, conversamos com as nossas crianças que servem conosco. Elas normalmente fazem uma ilustração. O pastor sempre pede para elas ilustrarem algo relacionado ao texto. E enquanto elas estão fazendo o desenho, ilustrando, elas também vão pensando sobre o que é e o que esse texto fala e como isso pode ser aplicado à vida delas, né? Então, se houver alguma criança que está conosco que não tem a prancheta e quiser fazer o desenho, é só levantar a mão, os nossos diáconos ou alguém da recepção identifica e pode trazer. Temos alguém aqui, olha aqui, o Flávio já está providenciando lá. Como é o nome desse rapazão? Samuel. Samuel vai adorar a Deus também nessa manhã, fazendo a ilustração. Muito bem. Então, nós conversamos com as nossas crianças e pensamos aqui com os adultos também. E eu quero começar, então, conversando assim com as nossas crianças. Tem uma fábula, crianças, uma linda fábula da lebre e da tartaruga. Os adultos já leram isso lá no primário, provavelmente. Essa fábula fala de uma corrida. Diz que havia uma lebre e essa lebre sempre zombava da tartaruga. Entende, Samuel? Lebre é rápido, né? Tartaruga é lento. Então, assim, a lebre falava, eu corro mais que você. Eu corro muito mais que você. Eu tenho certeza que se nós fizermos uma corrida, eu venço facilmente. E a tartaruga foi ouvindo aquilo, achava tão arrogante aquela lebre e ficava com muita vergonha sempre. Um dia, ela resolveu aceitar a corrida. E então partiram. Imagine como foi o começo dessa corrida. A lebre saiu a toda velocidade e foi-se embora. E a tartaruga saiu no tranco de tartaruga, andando com toda a velocidade que ela podia andar. A lebre olhava para trás, não via a tartaruga e pensou, já ganhei. Então, ela em determinado momento viu, olha, tem uma sombra aqui, estou falando com as crianças, tá bom? Tem uma sombra aqui, vou descansar um pouco, não preciso chegar agora. Enquanto eu dou uma descansadinha, daqui a pouco eu acordo, me levanto e vou e completo a carreira. Só que a lebre dormiu demais. E então, enquanto a lebre roncava embaixo da árvore, de repente, quem vem lá, crianças? Quem vem lá? A tartaruga. E passa, e vai-se embora. E de repente, quando a lebre acorda, ela se dá conta que dormiu muito. E então corre a toda velocidade, mas o máximo que ela consegue ver quando chega no finalzinho da corrida é a tartaruga passando a linha de chegada. Como é que pode uma tartaruga vencer uma lebre, crianças? Como é que pode isso, né? Esta é a diferença, crianças, entre o impulso e a persistência.
Essas são palavras talvez ainda um pouco novas para vocês, crianças, mas esta é a diferença. Os valores diferentes para impulso e persistência. Então, o pastor gostaria que vocês, enquanto pensam nessa corrida da lebre e da tartaruga, desenhem vocês mesmos na caminhada de vocês ou na corrida de vocês. As nossas crianças, normalmente quando eu peço para que elas ilustrem alguma coisa, eu geralmente coloco alguns elementos imagéticos, como Bíblia, como igreja, como caminho, como casa, como família, para que elas venham a consolidar essas coisas no seu coração. Hoje o pastor gostaria que vocês desenhassem um lindo e belo caminho com vocês nele. Vocês crianças agora, nessa idade, no começo do caminho. Depois vocês adultos, como papai, como mamãe. E depois vocês idosinhos, como vovô e como vovó, talvez. Mas vocês no caminho. Vocês começam agora essa caminhada. Vocês permanecerão nessa caminhada quando forem adultos. E vocês descansarão nesse caminho, nessa caminhada. Se Deus assim permitir, quando vocês estiverem bem velhinhos. Nós provavelmente não estaremos mais aqui quando vocês, crianças, estiverem velhinhos, mas vocês poderão dizer aos seus familiares, lá naquele futuro, esse é o caminho que eu trilhei, esse é o combate que eu combati, esta é a fé que eu guardei. Então, as nossas crianças pensam nisso, enquanto nós, adultos, vamos pensando aqui nessa nossa caminhada também, né? O que tem feito mais significado na nossa vida? Os impulsos ou a persistência? Impulso ou persistência? Eu, enquanto pensava nessa meditação, me lembrei de uma coisa. Eu gosto muito de relógios, não de relógios caros. Meus relógios são todos baratos. São relógios de 150, 200 reais, aí, quando muito. São relógios baratos. Até compro esses relógios ainda mais baratos nos leilões. Eu e o Wagner fazemos isso de vez em quando, né, Wagner Nagel? E então eu acho os reloginhos que eu gosto, tudo barato, viu, minha gente? Mas reloginhos bons, gosto deles. E relógios antigos. Então eu tenho predisposição por Oriente. Maurício também sabe que eu gosto de relógio. E até tem um lá, lindão, um dos mais bonitos, vem do Maurício. Fernandão me deu um relógio há algum tempo atrás. Eu gosto de relógio, Você não precisa me dar relógio, tá? Eu não estou falando para constranger você a me dar relógio. Mas se quiser, pode. Eu não vou ficar bravo também, que se você quiser me dar. Mas eu gosto de relógio, gostos de cada um, né? E aí, entre os relógios que eu tenho um. Que ele, de novo, não tem preço maior, não é nada disso. Mas ele é um relógio da década de 60, provavelmente. Casualmente está comigo hoje. Com a pulseira que o Kenji me deu. Troquei de pulseira, viu, Kenji? Tirei do orientinho azul, passei para esse, tá? Para ilustrar hoje aqui. Esse é um relógio a corda. A corda. Eu sei que os mais novos, primeiro os mais novos nem sabem direito o que é relógio, né, crianças? Tá tudo no celular, né? Mas quando virem um relógio, eu gostaria que vocês soubessem que eles podem ser a pilha, podem ser automáticos e podem ser a corda. Acreditem. Esse meu é um a corda dos anos 60. A corda dos anos 60. Hoje pela manhã eu fui lá e rang, dei corda. E agora ele está marcando 9h40. Olha, até eu acho que está um pouquinho adiantado. Gente, que relógio bom. O fato é, você consegue imaginar que um relógio acorda, presbítero Ângelo, dos anos 60, 70, ainda está funcionando? O presbítero Ângelo provavelmente usou muito relógio de bolso, né? Colocava no bolso, tirava, uma chiqueza tirar um relógio do bolso e ver, né? E outros irmãos aqui também, reverendo Odilon, nossos homens, nossos varões de longevidade que temos entre nós. Interessante é que o relógio não cansou. Dos anos 60, não cansou. Está funcionando até agora. Esse aqui, quando eu olho, a minha vista já está cansada. Tenho que levar o braço mais para longe um pouquinho. Os ponteiros são pequenininhos. O que eu quero dizer com isso? Sua vista pode até cansar. Você usa um óculos, você vai lá no oculista,
agora é oftalmologista. Você vai lá no oculista e ele arruma um óculos e você vê. Sua vista pode cansar, mas sua fé não pode. Sua fé não pode. Se você perceber em algum momento, minha fé está cansando, lembre, pastor tem um relógio velho lá na casa dele, dos anos 60, que ainda funciona. Acorda, viu? Acorda. Estou dizendo, o relógio é acorda, tá? Pensa nisso. Para começar nossa conversa de hoje, nesse texto. Se você perceber de repente, ei, minha fé está mais para impulso do que persistência, lembra que até relógios acorda funcionam por décadas e décadas e vão até o fim. Lembra-te que até uma tartaruga pode vencer uma corrida com persistência. Por que você está falando isso, pastor? Porque esse texto parece nos mostrar um pouco disso. Eu gostaria muito de trazer isso para você nessa manhã. Sejamos fiéis por toda a nossa vida. Porque Joás não foi. A gente pode aprender com grandes reis do passado, e este aqui é um destes reis que pode nos ensinar com o seu erro. Veja que nem sempre a gente só aprende com acertos das pessoas. Aqui nós podemos aprender com este rei Joás, com os seus erros. A história de Joás é uma história interessante, maravilhosa, eu diria. É uma história rara. Joás é um predestinado por Deus a sobreviver quando todos queriam que ele morresse, principalmente Atalia. A rainha Atalia, ela mata todos os possíveis descendentes de Judá. E então, ela, enquanto pensa que matou a todos, Joás sobreviveu. Na verdade, foi preservado por uma mulher que o mantém escondido, até quando ele tem 7 anos de idade. E então, com 7 anos de idade, ele é apresentado como o rei, porque ele é o herdeiro do rei. Ele é um herdeiro nato de um reinado em Judá. Essa história acontece entre os anos 835 e 840 a.C. e Joás morre em 796 a.C. Então, aproximadamente 40 anos de reinado desse homem. E como isso se dá depois de ser preservado, então? Bom, ele começa a trabalhar, começa a reinar. Começa muito bem, mas se você olhar aqui para o texto, você vai ver que a sua fidelidade tem preço ou tem tempo. Um dia a corda acaba. Se esse reloginho não tiver alguém que vai lá e dá corda todo dia, ele vai parar amanhã. Se eu quiser usar esse reloginho e eu quiser que ele funcione na segunda-feira, me dê a hora na segunda-feira, então hoje à noite ou amanhã de manhã eu tenho que dar corda nele. Pois a corda de Joás acabou. E acabou porque um homem que era o seu líder, chamado Joiada, ele foi quem cuidou de Joás desde cedo, enquanto ele viveu, Joás exercitou a fé. Mas quando Joiada morreu, também morre a fé de Joás. Então disso nós temos que tirar algumas instruções. A primeira dela é que parece existir algum tipo de fé que só sobrevive enquanto existir uma influência de outra pessoa. Parece que ela só existe enquanto outra pessoa estiver ali dizendo, vamos para a igreja, vamos ler as escrituras, agora é a hora de orar. E se um dia essa pessoa faltar, como é que fica a pessoa que dependeu tanto de outra pessoa? É sério isso. A primeira coisa que eu quero dizer, fé tem que ser pessoal. A gente não herda fé. E fé a gente não adquire por osmose ou por pessoas que ficam ali dando um tranco na gente, dando um toque na gente, ou o tempo inteiro dando corda em nós. A fé precisa ser pessoal. Nós aprendemos com pessoas que estão do nosso lado? Claro que sim. A própria Bíblia diz, é errado o que Joiada fez ensinando os caminhos a Joás? Não, não é. A Bíblia fala que nós temos muitos líderes, muitos guias, muitas pessoas que nos ajudam muito. E a gente valoriza isso.
O autor aos Hebreus diz: consideremo-nos também uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras, não deixemos de nos congregar. As pessoas nos animam a viver a fé. Quando você vai saindo de casa e você vem para essa igreja no domingo pela manhã para adorar a Deus, você sabe que você não estará sozinho aqui. Você sabe que outros irmãos estão saindo naquele mesmo momento e estão vindo também para adorar. Isso é um ânimo para nós, é bom. É muito bom quando a gente sabe que chega e que lá naquele lugar que a gente vai se assentar na igreja, do lado está o nosso irmão, está a nossa irmã. Tudo isso é bom. Mas se ele não estiver, se ele não vier, eu dependo de quem para viver a minha expressão de fé? Veja, comunhão é uma coisa muito boa. O Salmo 1 diz que é bem-aventurado aquele que não se assenta ou não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando você escolhe boas pessoas para caminhar, para adorar, tudo isso é muito bom. Mas a nossa fé, em última instância, não depende dele ou dela. E eu diria para você, se você é um cristão, e você quer servir a Deus, quer cultuar a Deus, quando você vem para o culto, você não pode vir porque a minha igreja vai estar cheia e eu também tenho que estar lá. Você deve vir mesmo que você seja a única pessoa a vir, porque é o seu tempo com o Senhor, é a sua adoração ao Senhor. Então, é muito importante ter comunhão com as pessoas, é muito importante ter boas amizades, mas a permanência da nossa fé, ela não está condicionada a esses fatores, não pode estar. Porque senão nós ficaríamos dependentes de estarmos sempre onde todos estão. E existe uma fé que é pessoal, existe um culto, uma adoração que é única ao Senhor. E aqui Joás se perdeu. Então, nós temos algumas lições num primeiro momento a tirar disso. Joás não foi o único rei que passou por essa situação. Houve um outro rei chamado Uzias, aquele que Isaías escreve sobre Uzias no ano da morte do rei Uzias. Eu vi o Senhor. Isso está relatado no capítulo 6 de Isaías. Aquele rei teve uma situação muito semelhante com essa aqui de Joás. Uzias buscou a Deus enquanto teve a influência de um sacerdote chamado Zacarias. Quando Zacarias morreu, o que aconteceu? Uzias também se perdeu. Olha, eu poderia encontrar vários reis do Antigo Testamento. Concluo com um outro destes reis, chamado Salomão. Salomão começou tão bem, mas você sabe como ele terminou os seus dias sacrificando a outros deuses, meus irmãos. Então, lindos começos não garantem finais vitoriosos. Impulsos são importantes, nós precisamos ter o impulso da fé, mas não são eles que nos levam até o fim. Existe uma outra palavra aí chamada de persistência. Então, a fidelidade baseada apenas na influência de líderes espirituais não se sustenta. Porque precisa um pouco mais. Um dia eles partem, um dia eles não estão mais ali, nem Joiada, nem Zacarias e nem tantos outros bons líderes. Mas como é que fica a fé daquele que tinha um compromisso com Deus no começo? Então essa é uma mensagem importante, um incentivo a continuar firme no Senhor por você mesmo. Eu sei que muitos são muito agradecidos porque têm uma esposa maravilhosa, cristã. Eu sei que muitos são agradecidos porque tem um homem que lidera a casa. Eu sei, essa gratidão é válida, tudo isso é bom. No entanto, em última instância, a nossa fé é pessoal. Não depende dele ou dela. É sua, ou você tem, ou você não tem. Vejam como, ainda valorizando boas influências, sem contudo sermos totalmente dependentes dessas influências. O Matthew Henry é um estudioso, ele, comentando uma parte das Escrituras, ele diz assim: Joás fez o que era reto, mas a sua religião era muito dependente de Joiada, e não do Deus de Joiada. Quando Joiada morreu, sua devoção morreu com ele.
Martinho Lutero, também trabalhando aqui nessa passagem, diz assim: a fé que depende de outra pessoa pode morrer com a outra pessoa, mas a fé verdadeira persevera, pois está fundamentada em Deus. John Owen, também comentando essa passagem, diz: a necessidade da comunhão com os santos é essencial para a nossa caminhada cristã. Ou seja, ninguém questiona a boa comunhão com os cristãos, mas nenhum homem pode confiar somente nisso para sua segurança espiritual. Então, louvado seja Deus por termos mentores espirituais, louvado seja Deus por termos pessoas que nos apontam o caminho, mas nossa fidelidade a Deus não pode ser baseada apenas na influência dos outros. Devemos buscar um tipo de maturidade espiritual para permanecermos firmes, independente das circunstâncias. A fé é pessoal. O que isso pode nos falar nessa manhã, meus irmãos? Nós que temos experiências do dia a dia, de vida. Talvez um filho ou uma filha, já adolescente, pense assim: puxa, meu pai e minha mãe sempre me dizem, vamos, acorde, deu 8 horas, vamos para a igreja. E quantas vezes eu disse: ah, mãe, hoje eu não vou. Ah, mãe, ah, pai, vamos vocês. Pode ser que a sua fé esteja mais dependente do seu pai e de sua mãe do que sua mesma, ou de você mesmo. Reflita, isso é sério, isso é grave, porque se seu pai e sua mãe não lhe chamarem, então você não adora, então você não se consagra ao Senhor, então você não honra a Ele, você não presta o culto a Ele. Tu já pensou um dia o relógio do pai e da mãe não tocar? E então você fica em casa porque você depende que alguém te chame? Precisa refletir sobre isso. Nossas crianças precisam cedo refletirem sobre isso. Venha você adorar a Deus. Chama você, o seu pai e a sua mãe. Não dependa de alguém. Porque se você se acostumar a depender de alguém, e se um dia essa pessoa não estiver mais? Então essa é a primeira grande reflexão. A fé é pessoal. Joás demonstrou a sua fragilidade nesse ponto. Sua fé dependia de Joiada. Veja uma outra linha de raciocínio importante que também está na passagem, mais para o versículo 3. A necessidade de uma fé enraizada no coração. Uma fé ali no coração. O texto destaca que quando Joás foi líder naquele lugar, faltou uma coisinha, o texto parece mostrar. Tão somente no reinado de Joás, os altos não foram retirados. Altos eram altares de adoração a muitos outros deuses. A deuses que não eram o Deus de Israel. Esse Deus que a gente usa a expressão, meu Deus, grande e poderoso Deus, Deus dos céus, Deus da terra, único Deus. Os altos eram levantados para que houvesse adoração a outros deuses criados. A Zerá, principalmente. Bom, e muitos outros. Baal, os Baalins, uma sequência grande de deuses. Tu já pensou que coisa? Ele é o rei, no seu reinado, pessoas estão adorando livremente. Lembrem que os reis no Antigo Testamento, eles tinham função como que levar o povo a Deus. Não só os reis, os sacerdotes e os profetas. A vida deles existia, esses homens existiram, reis, sacerdotes e profetas, para guiarem um povo inteiro a Deus. Então, como é que alguém vai guiar uma nação a Deus se dentro do seu reinado está cheio de altares? Esse foi o ponto que já se começou a perceber em Joás. Então, veja que a obediência já não era completa. E, novamente, eu quero reforçar uma coisa. A fé não pode ser incompleta. A fé tem que ser completa. Ou nós vivemos uma fé em Deus de verdade, ou nós dividimos essa fé com outros deuses. No reino de Joás, o exercício de fé da nação era dividido. Provavelmente muitos adoravam a Deus naquele lugar. Joás reinava em Jerusalém, o local do templo, onde Salomão havia edificado o templo, aproximadamente 100 anos atrás.
Só que naquele lugar, parece que Joás lidava de uma maneira muito friendly, muito amigável, muito leniente. E qual era o problema? O problema era ele mesmo, era o rei, era Joás. A sua obediência, a sua fé não era uma fé no Senhor somente. Tanto é que o texto vai mostrar. Então, quando eu reforço, irmãos, sejamos fiéis por toda a nossa vida, é porque tem um começo, tem um percurso e tem um final. Aqui nós estamos com Joás no percurso do seu reinado, com uma fé dividida. E a consequência é que o povo também se dividiu. Muitas vezes nós vemos isso em passagens bíblicas. Mateus capítulo 15, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Os lábios dizem, Senhor Deus, mas o coração está em outro lugar. 1 de João 2,19, João falando sobre o que acontece na dinâmica da presença de pessoas nas igrejas daquela época, de uma maneira um pouco diferente das de hoje, mas ainda assim a dinâmica da circulação de pessoas na religiosidade. Saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Estavam por um tempo no nosso meio, mas saíram, porque o coração escolheu outra coisa. Lucas capítulo 6. Por que vocês me chamam Senhor e não fazem o que eu mando? Disse Jesus. Como é que alguém pode chamar de Senhor aquele a quem não quer obedecer? Como é que pode dizer, é o meu Senhor, é o meu Deus, mas o coração não quer fazer as coisas que o Senhor diz para fazer? Nós somos servos. Existe uma serviçalidade natural no cristianismo. Nós servimos a um Deus, Deus vivo. Ele nos dirige por sua palavra. Como é que eu digo que Ele é o meu Senhor e não ouço o que Ele requer de mim na sua palavra? Isso tem a ver com fé incompleta, com coração dividido. Muitas vezes nós temos exemplos negativos disso nas Escrituras, o que serve para nos ajudar. Um desses exemplos é o de Saul. Saul, olha, Samuel insistiu tanto com o rei Saul para ele exercer um reinado diante do Senhor. Mas a fidelidade de Saul não era completa. E por causa disso, ele perdeu o reino. Isso está relatado lá em 1 Samuel 15, dos versículos 1 em diante, todo o capítulo 15 do primeiro livro de Samuel. A sua obediência parcial não agrada a Deus. A fé parcial, a fé dividida, não agrada a Deus. Porque todas as vezes que alguém quer exercitar fé em Deus, mas não larga os seus ídolos, Deus percebe que lá dentro do coração a idolatria ainda está comandando a vida. Então é tão importante isso, tão sério. A fidelidade a Deus, de alguma maneira, mostra como está o nosso coração. Em última análise, um coração dividido, a tendência é se afastar de Deus. Aconteceu aqui. Aconteceu com Joás. João Calvino diz: Deus não deseja uma adoração fragmentada, mas que toda a nossa vida seja cativa à sua palavra. Deus não está em busca de um lugarzinho pequeno para morar no nosso coração, entre os ídolos, os deuses do nosso coração. Deus não está querendo só estar entre os nossos gostos. Deus não quer que a gente só se lembre dele também na nossa vida. Deus governa o nosso coração ou não mora lá. Porque onde Deus está é sinônimo de governo, é sinônimo de direção. Onde Deus está, Ele reina. Deus não mora no nosso coração como um convidado. Deus opera no nosso coração como o nosso Criador. Deus governa nossos pensamentos, nossas decisões, como o nosso Criador, como o nosso preservador. Então Deus não é um convidado no meu coração. Deus é o Senhor do meu coração, ou nem está nele. É nesse sentido que Calvino fala. Edwards também diz, Jonathan Edwards, lá no seu famoso Afeições Religiosas, o verdadeiro cristão não apenas se conforma externamente com os caminhos de Deus, mas ama a sua santidade no íntimo do coração. Ele pode dizer, Senhor, que pena que eu não sou santo como eu devia ser.
mas eu amo a tua santidade. Eu busco a tua santidade. Eu clamo por ser mais santo do que eu sou. Então, Edwards parece mostrar que um coração santificado, ou um coração na busca por santificação, ele fica inconformado com o seu pecado. E ele quer cada vez mais da santidade de Deus dentro dele. Charles Spurgeon diz: nada é mais lamentável do que uma devoção aparente. É lamentável uma devoção de aparência, diz Spurgeon. Quem não tem raízes em Cristo, logo secará. Eu sei que isso é forte, é duro para nós, mas é o que Spurgeon disse. Quem não tem raízes em Cristo, logo secará. Um dia secará. Isso aconteceu com Joás. Por isso, nunca é demais avaliar nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade a Deus, ela está baseada em hábitos externos? A nossa fidelidade a Deus está baseada em alguém que me convida, em alguém que insiste comigo, em alguém que me lembra de eu ter que ler as Escrituras, orar? Ou a nossa fidelidade a Deus está baseada em um compromisso sincero, profundo, que começou com o dia em que eu professei a fé diante da igreja? As crianças, quando foram batizadas pelos pais. Depois, quando eu professei a fé publicamente. De quando eu me comprometi com o meu marido, com a minha esposa. De quando eu assumi o compromisso de ensinar os meus filhos no caminho ao Senhor. Mesmo quando talvez eu ensinando, eles não ouvem bem, não entendem bem. E eu precise repetir e ensinar. E talvez ainda por muito tempo, ainda precise chamá-lo de manhã, quando ele, no domingo, se esquece que é dia do Senhor. Em quem está baseada? No que está fundamentada a nossa fidelidade? Em circunstâncias? Em pessoas? Ou naquele compromisso firmado diante do Senhor? Os melhores funcionários que existem no mundo são aqueles que fazem o seu trabalho sem que o patrão esteja do lado, vendo, analisando, cobrando. Os melhores funcionários tendem a ser os cristãos no mundo, porque se o horário deles é das 8 às 6, e se o patrão vai embora às 4, eles ficam até às 6. Não porque o patrão, porventura, não está vendo, ou coisa assim, porque eles fazem isso diante de Deus. Então isso mostra um pouco do que é fé dividida, comportamentos fragmentados, ou vida cristã inteira para o Senhor. O que a gente aprende com Joás? Com Joás não foi assim. Irmãos, nós temos um outro ensino aqui, que é importante, e eu acredito que ele tem a ver com a perseverança que eu estou conversando com as nossas crianças. Nossa fé precisa ir até o fim. O Senhor vai nos encontrar no último step, no último degrau, no último passo da nossa fidelidade. Quando o Senhor chegar, quando o Senhor Jesus Cristo retornar, Ele vai nos encontrar no último instante da nossa fidelidade. Se não houver esse último instante da nossa fidelidade, o Senhor Jesus Cristo vai voltar, mas nós nunca saberemos o que é sermos recebidos na glória. Então, uma coisa é certa disso tudo: quem dá a fé é Deus, quem coloca em nós a fé para que a gente ame as suas coisas é Deus, mas um dia Jesus falou aos discípulos: homens de pequena fé, por que duvidam? Então é muito provável que na nossa caminhada, mesmo nós querendo que a fé seja pessoal, nossa fé nem sempre é tão completa, tão entregue ao Senhor. Às vezes ela é dividida com muitas outras coisas e o pior de tudo, não ser constante. Existe um fim para ser alcançado. Existe um lugar para que se chegue nele. Existe um tempo chamado fim que nos aguarda. Com Joás não foi assim. E por causa disso, esse é o grande exemplo negativo de Joás. Ele não perseverou até o fim. Com a morte de Joiada, Joiás se afastou de Deus, deu ouvido aos príncipes de Judá. Isso está lá em 2 de Crônicas 24:17 para frente. Ele chegou a mandar a matar o filho de Joiada, o Zacarias, porque Zacarias, o filho de Joiada, advertiu: Joás, você está se perdendo. Você começou bem e está muito mal agora. Sabe o que ele fez? Mandou matar.
Sabe o que aconteceu com Joás? No final, foi morto pelos seus próprios servos, evidenciando as consequências da sua infidelidade a Deus no fim. Faltou a perseverança, faltou a persistência. As consequências vêm, o que se planta se colhe em tudo, porventura não seria na nossa caminhada com Deus? Então nós temos tanto a aprender com um rei que errou. Mateus 24:13, aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. É a palavra. Aquele, porém, que perseverar até o fim, conhecerá o Senhor na sua glória. Hebreus capítulo 3, porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes, olha a palavra, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Olha quando Paulo conversando com Timóteo, já idoso, velhinho, ele diz, Timóteo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, temos muitos exemplos positivos, também temos exemplos negativos. Um dos exemplos negativos é o de Demas. Demas era um amigo de Paulo e ele deserta em determinado momento. Aliás, é aqui na carta a Timóteo que Paulo diz isso, no capítulo 4, no versículo 10. Começou bem, sendo um companheiro do ministério de Paulo, mas olha o que Paulo diz no final. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi embora para Tessalônica. Esse exemplo de Demas contrasta com o exemplo de Paulo. O mesmo que diz, Demas me abandonou, diz, eu fui até o fim. A fidelidade não é medida pelo início, meus irmãos. A fidelidade é medida pelo fim. É muito bom ter um início com um impulso forte, mas mais importante é chegar ao fim. Agostinho de Hipona, trabalhando sobre essa ideia também de fidelidade, de ir até o fim, ele diz isso. Não é suficiente um começo alvissareiro, porque a coroa, ela está aguardando os que chegam no fim. Então assim, começou a corrida, a coroa está aguardando. Quem é que vai colocar a coroa na cabeça? Quem chegar lá no fim. Num primeiro momento, parece que a coroa é para todos aqueles que começam a corrida, mas a coroa é para quem chega lá no fim. Herman Bavinck diz, a perseverança dos santos não depende do seu próprio poder, mas da fidelidade de Deus, que os preserva até o fim. Ou seja, até nisso nós somos dependentes de Deus. E Arthur W. Pink, que escreveu um livro chamado A Doutrina da Santificação, lá no capítulo 5, ele diz, a apostasia de Joás prova que sem uma regeneração verdadeira, toda aparência de piedade se desvanecerá com o tempo. Então Pink é corajoso em dizer uma coisa que às vezes a gente teme. Ele chama Joás de apóstata. Um rei. Um grande rei do Antigo Testamento. O rei que foi salvo por Deus para a descendência de Judá, ou para que a descendência de Judá continuasse. Quando Atalia achou que não havia mais nenhum descendente, Deus havia preservado Joás. Que começo maravilhoso, que coisa linda, um rei sustentado por Deus, para agora exercer todo o seu reinado para a glória de Deus. Mas ele só o fez enquanto Joiada estava ali. No dia em que Joiada faleceu, lá se foi a fé de Joás, que não era constante. Então as três palavrinhas para nós nessa manhã são fé pessoal, fé completa e fé constante. Pastor do céu, essas coisas são difíceis, porque eu sou um pecador, a carne é fraca, eu sei, todos nós sabemos. É por isso que essa não é uma vitória garantida por nossas forças. É por isso que essa não é uma caminhada sustentada por nosso poder. Isso valoriza a cruz, a vitória de Cristo. Ele nos salvou para isso, para que vencêssemos na autoridade dele. Por isso, o autor aos Hebreus diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Então nós não podemos falar assim, isso é muito para mim, eu não consigo correr, eu não tenho como, eu sou como Joás, eu vou acabar me perdendo como Joás. Não, senhor. Não, senhora.
Não criança que está desenhando aí no caminho, porque isso não depende de nós. Isso depende de olhar firmemente para o autor e consumador da fé. É assim que muitos idosos estão aqui hoje, nessa manhã, para a glória de Deus. Se você perguntar quando isso começou na vida deles, começou quando eles eram jovens. E Deus preservou até agora. Por isso, normalmente os idosos são exemplos para nós. Lá se vão 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Viu, crianças? Que Deus nos abençoe nisso. Sejamos fiéis por toda a nossa vida, meus irmãos. E se alguém entre nós estiver duvidoso, preocupado, imaginando que a sua fé está cambaleante, quando você sair desse lugar, quando você voltar para sua casa, se ajoelhe lá no lado da sua cama, peça a misericórdia de Deus. Peça que Deus não o deixe viver com uma fé que dependa de outras pessoas, com uma fé dividida entre Deus e outros deuses, outros ídolos, com uma fé vacilante. Em algum momento vai tudo bem, no outro momento vai tudo mal. Tudo bem, tudo mal, tudo bem, tudo mal. Zigue-zague. Que Deus nos ajude. Lembrando de Hebreus 12. Existe uma carreira para que seja corrida, com perseverança, olhando para aquele que é o vencedor e que nos aguarda no final. É a nossa esperança, é a nossa firme esperança nos encontrar com Ele lá no final. Deve ser a esperança das nossas crianças também. Feche seus olhos, vamos orar, falar com o nosso Deus e vamos cantar um hino ao Senhor. Logo a seguir participaremos da mesa da comunhão. Senhor nosso Deus, ajuda-nos a permanecer fiéis a Ti em toda a nossa vida. Não apenas enquanto as circunstâncias forem favoráveis. Que a nossa fé esteja firmada em Cristo, o seu autor e o seu consumador. Um dia João disse, em Apocalipse, "Sê fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida." Permita-nos, Senhor, viver para Ti assim, valorizando as influências piedosas que o Senhor coloca ao nosso redor. Elas são importantes, mas a nossa fé precisa ser pessoal e inabalável. A fidelidade a Ti, Senhor, precisa vir do coração mesmo. Precisa ser completa. Nosso coração tem de ser Teu. Senhor, a perseverança deve ser até o fim, porque ela é a marca dos verdadeiros servos de Deus. Sempre foi. Senhor, nós conhecemos as histórias daqueles que chegaram até o fim. É que hoje nós fazemos parte dessa história. Ajuda-nos nessa nossa caminhada, Senhor, fortalecendo a fé de cada um de nós, neste lugar, na nossa família. Nós oramos assim, com esperança, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final desse vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!